Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos essa segunda-feira procurando meditar a palavra de Deus, procurando ter luz para a nossa caminhada de fé. E certamente o Evangelho que nós temos neste dia quer orientar-nos, quer fortalecer-nos diante das vicissitudes dessa vida. Temos então o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. E se nós pegarmos a nossa Bíblia, nós veremos que este Evangelho é a continuação do que nós tivemos ontem, domingo, quando Jesus então multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes, e depois a multidão que comeu e ficou saciada. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e pudessem ir no mar à frente dele, para o outro lado do mar. Enquanto isso, Jesus estava se despedindo daquele povo. Depois, Jesus ficou sozinho no monte em oração. Procurou estar com o seu Pai. A noite chegou e Jesus continuava ali, no monte. Vemos a atitude de Jesus procurar no silêncio, e sobretudo o silêncio da noite, para fazer oração. E como isto é importante na nossa vida. Não se faz oração no barulho, não se faz oração no corre-corre. É preciso silenciar-se e isolar-se também. Isolar-se dos demais para estar a sós com Deus. Que grande ensinamento nós temos. Será que temos feito oração no silêncio? Será que temos feito oração estando a sós com Deus, conversando intimamente com Ele? Depois, vemos que os discípulos estavam no mar de Genezaré, e a barca começou a ficar agitada pelas ondas, porque tinha muito vento. Pelas 3 da manhã, Jesus começou a andar sobre o mar, indo ao encontro dos discípulos. Eles se assustaram, pensando que era um fantasma. E depois, vemos que gritaram de medo. E Jesus disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Diante das dificuldades desta vida, está a palavra do Senhor para encorajar-nos. Vemos que esta barca é símbolo da igreja, é símbolo da nossa vida que flutua sobre as águas. E vento forte quer derrubar-nos. Vento forte quer dar-nos medo. Mas Jesus vem com a sua palavra de coragem. Que vento forte é este? São os problemas da vida. São as situações difíceis pelas quais nós atravessamos. E diante destes momentos difíceis, devemos confiar na palavra do Senhor que diz: coragem. Não tenhas medo, eu estou aqui. Mas pode parecer que nós sejamos como Pedro. Logo em seguida, Pedro disse a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Talvez Pedro, naquele momento de ímpeto, quis fazer o mesmo que o mestre estava fazendo, caminhando sobre a água. Mas Jesus então o chama, vem, e Pedro até começou a caminhar, mas logo afundou. E aí começa o seu apavoramento, dizendo: Senhor, salva-me. Jesus então estende a sua mão, segura Pedro e diz: Homem fraco na fé, por que duvidaste?
e logo em seguida o vento se acalmou. Muitas vezes nós vemos que este seguir a Jesus Cristo traz para nós muitas dificuldades. Sim, porque é o nosso confronto diante da vida que nós levamos e o mundo como está. Mas o Senhor então está convidando-nos a termos firmeza na fé, firmeza na confiança nele, na sua palavra. Ir ao encontro de Jesus sobre as águas tempestuosas desta vida. O sofrimento físico, as doenças, mas o sofrimento moral também, tantas situações difíceis pelas quais nós atravessamos, são estas águas impetuosas, são estes ventos contrários, violentos, que querem nos derrubar, que querem fazer com que nós afundemos. E se nós estamos com uma fé fraca, amortecida, é claro que nós iremos afundar. Mas é bom que nós sejamos pelo menos como Pedro. Ainda que nós estejamos afundando, que nós saibamos gritar: Senhor, salva-me. Este é um grito de desespero, mas é um grito de confiança também. Na hora da prova, é a oração, é a vida de fé que vai nos auxiliar, que vai nos fortalecer. Não podemos duvidar do Senhor. Não podemos duvidar do seu poder salvador. Ainda que a nossa vida esteja atravessando por tantas dificuldades, tantos problemas, devemos estar certos desta palavra que o Senhor hoje nos diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Que assim possamos, meus caros irmãos e irmãs, diante das provas da vida, confiarmos na força de Deus. Ele que quer oferecer a nós a fé. Fé que nós devemos fazer com que ela cresça sempre mais. Não podemos viver de fé só porque fomos batizados. Mas a fé exige da nossa parte um dinamismo, exige um alimento para que ela possa crescer e se fortalecer. E este alimento é a vida de oração, é a vida de reflexão na palavra de Deus, para que mais e mais saibamos confiar: o Senhor está comigo. O Senhor não me abandona. Ainda que eu passe por dificuldades tremendas nesta vida, mas sei que o Senhor está comigo. Peçamos então que o Senhor possa auxiliar a cada um de nós ao longo dessa semana. Que assim possamos viver a nossa fé com fortaleza interior, com firmeza, coragem, diante de tantas dificuldades que todos nós temos neste mundo. Mas saibamos confiar que o Senhor é sempre presente em nossa caminhada. E que assim tenhamos um dia muito feliz, na graça e na paz de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.